Bem-vindos ao nosso especial sobre as 20 parábolas mais fascinantes da Bíblia. Ao longo desta série, vamos explorar histórias profundas e inspiradoras que Jesus usou para ensinar verdades espirituais importantes. Cada parábola é como uma janela para compreender melhor o reino de Deus e os princípios fundamentais da fé cristã. Prepare-se para uma jornada emocionante através das narrativas atemporais que continuam a tocar os corações e mentes de milhões ao redor do mundo. Vamos começar essa aventura espiritual juntos. Na primeira parábola desta série, mergulhamos na conhecida história do semeador, compartilhada por Jesus para transmitir uma poderosa lição espiritual. A parábola começa com Jesus contando sobre um semeador que saiu para semear suas sementes. Enquanto ele lançava as sementes, parte delas caiu à beira do caminho, onde os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e as sementes brotaram rapidamente. Mas, por falta de profundidade no solo, logo murcharam e morreram. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Finalmente, algumas sementes caíram em boa terra, onde produziram frutos abundantes, trazendo uma colheita proveitosa. Quando seus discípulos pediram a Jesus para explicar o significado da parábola, ele explicou que a semente representava a palavra de Deus e o semeador era aquele que a espalhava. Os diferentes tipos de solo simbolizavam os corações das pessoas que ouviam a palavra. O solo à beira do caminho representava aqueles que ouviam a palavra. Mas imediatamente Satanás vinha e roubava a semente do coração, impedindo qualquer fruto. O solo rochoso representava aqueles que ouviam a palavra com alegria, mas, por não terem raízes profundas, desistiam quando surgiam dificuldades ou perseguições. O solo cheio de espinhos representava aqueles que ouviam a palavra, mas as preocupações desta vida e os enganos da riqueza sufocavam a palavra, tornando-a infrutífera. O solo bom representava aqueles que ouviam a palavra, a compreendiam e a deixavam enraizar profundamente em seus corações, produzindo uma vida abundante de frutos espirituais. Essa parábola nos ensina a importância de receber a palavra de Deus com um coração aberto e receptivo, permitindo que ela transforme nossa vida e nos torne frutíferos em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Que essa lição da parábola do semeador nos inspire a cultivar corações receptivos à palavra de Deus, para que possamos crescer e frutificar em todas as áreas de nossas vidas. Esta parábola, também conhecida como a parábola do filho pródigo, é uma das mais comoventes e profundas histórias contadas por Jesus, revelando a natureza do amor e do perdão de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola do filho pródigo, é uma das mais comoventes e profundas histórias contadas por Jesus, revelando a natureza do amor e do perdão de Deus. A parábola começa com um homem que tinha 2 filhos. O filho mais jovem pediu ao pai sua parte da herança. E o pai, mesmo entristecido, dividiu seus bens entre os 2. O filho mais novo partiu para uma terra distante e lá gastou toda a sua herança em uma vida de prazeres extravagantes. No entanto, uma grande fome assolou aquela terra, e o jovem se viu em extrema necessidade. Desesperado, o filho decidiu voltar para casa e confessar seu erro diante do pai. Enquanto ainda estava distante, seu pai o viu e correu ao seu encontro, cheio de compaixão e alegria. Antes que o filho pudesse se desculpar, o pai o abraçou e ordenou que preparassem uma festa para celebrar seu retorno. Mas o filho mais velho, que tinha ficado com o pai todo esse tempo, ficou indignado com a recepção calorosa ao irmão pródigo. Ele se recusou a participar da festa, expressando amargura e ressentimento. O pai então saiu para falar com o filho mais velho.
Ele explicou que era apropriado comemorar, pois o filho perdido estava agora encontrado, o filho morto estava agora vivo. Ele mostrou amor e perdão para ambos os filhos. Esta parábola ilustra o coração misericordioso de Deus, que está sempre pronto para receber de volta aqueles que se afastaram, independentemente das escolhas que fizeram. Revela também a importância do perdão e da reconciliação nas relações humanas. Que essa história nos lembre do amor incondicional do nosso Pai Celestial e nos inspire a perdoar como fomos perdoados, restaurando relacionamentos e vivendo em harmonia uns com os outros. A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas e poderosas histórias contadas por Jesus para ensinar sobre o verdadeiro significado de amar o próximo. Um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões, que o deixaram meio morto à beira do caminho. Por acaso, um sacerdote estava descendo pela mesma estrada, mas ao ver o homem ferido, passou do outro lado da estrada e seguiu adiante. Da mesma forma, um levita chegou ao local, viu o homem e também passou do outro lado, ignorando-o. Então, um samaritano, que era desprezado pelos judeus da época, chegou perto do homem e, ao vê-lo, teve compaixão. Ele cuidou das feridas do homem, derramando azeite e vinho nelas. Em seguida, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma estalagem, onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, o samaritano deu dinheiro ao hospedeiro, pedindo-lhe que cuidasse bem do homem e prometendo pagar qualquer despesa extra na sua próxima visita. Jesus então perguntou aos ouvintes qual dos 3 homens foi o próximo do homem atacado pelos ladrões. Eles responderam: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Esta parábola ilustra vividamente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, independentemente de quem seja essa pessoa. O samaritano, apesar das diferenças culturais e religiosas, mostrou verdadeira compaixão e amor prático ao ajudar um estranho em necessidade. Que essa história nos desafie a estender a mão para ajudar aqueles que estão em dificuldades, demonstrando o amor de Deus através de nossas ações cotidianas. Esta parábola é uma das mais comoventes narrativas de Jesus, que ilustra o profundo amor e cuidado de Deus por cada indivíduo. Jesus começa contando sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, e ao perceber que uma delas havia se perdido, deixa as 99 ovelhas no campo e sai em busca da ovelha perdida. Ele busca incansavelmente até encontrá-la. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a carrega nos ombros de volta para casa, cheio de alegria. Ao retornar, ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha que estava perdida. Jesus então explica que, da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esta parábola retrata o cuidado pessoal de Deus por cada indivíduo. Assim como o pastor busca incansavelmente a ovelha perdida, Deus busca cada pessoa que se afastou dele por causa do pecado. Ele não apenas espera passivamente, mas proativamente busca restauração e reconciliação. Que essa história nos lembre do amor incondicional de Deus por nós e nos inspire a buscar aqueles que estão perdidos espiritualmente, compartilhando o amor e a graça de Cristo com todos ao nosso redor. Esta parábola contada por Jesus destaca a importância da humildade e da sinceridade diante de Deus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu, conhecido por sua observância estrita da lei religiosa, e o outro era um publicano, um cobrador de impostos, considerado pecador aos olhos da sociedade. O fariseu ficou de pé e orou a si mesmo, exaltando suas próprias virtudes e reivindicando superioridade espiritual sobre os outros.
Ele agradeceu a Deus por não ser como os outros, especialmente o publicano, e enumerou suas boas obras. Enquanto isso, o publicano ficou à distância, nem mesmo ousando levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito, reconhecendo sua pecaminosidade, e orava simplesmente: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então explicou que foi o publicano, e não o fariseu, que saiu justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola ensina que Deus valoriza a sinceridade e a humildade de coração. Ele não se impressiona com exterioridades religiosas ou com a aparência de piedade, mas vê o coração e a verdadeira disposição para arrependimento e dependência dele. Que essa história nos inspire a abordar Deus com humildade genuína, reconhecendo nossa necessidade dele e confiando em sua graça para nos justificar e nos transformar à sua imagem. Capítulo 6. A parábola do tesouro escondido. Nesta parábola, Jesus compartilha uma história curta, mas poderosa, para ilustrar o valor do reino dos céus e o que estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Um homem estava caminhando por um campo quando encontrou um tesouro escondido. Ele ficou tão entusiasmado com a descoberta que cobriu o tesouro novamente e, com alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Aqui, o tesouro representa o reino dos céus, o dom supremo de Deus para aqueles que creem nele e o seguem. O homem na parábola estava disposto a renunciar a tudo o que possuía para garantir esse tesouro inestimável. Essa parábola nos ensina que o reino de Deus é de valor incomensurável e requer um compromisso total de nossa parte. Assim como o homem vendeu tudo para adquirir o campo com o tesouro, somos chamados a renunciar a qualquer coisa que nos impeça de seguir a Deus de todo o coração. Que essa história nos desafie a avaliar nossas prioridades e a estar dispostos a investir nossas vidas no que realmente importa: o reino dos céus e a vontade de Deus em nossas vidas. Que busquemos primeiro o reino de Deus, sabendo que tudo o mais será acrescentado a nós. Capítulo 7. A parábola da pérola de grande valor. Nesta parábola, Jesus conta sobre um mercador em busca de pérolas finas. Um mercador estava em busca de pérolas preciosas e, em suas buscas, encontrou uma pérola de grande valor. Reconhecendo imediatamente seu valor extraordinário, ele vendeu tudo o que possuía para adquirir aquela única pérola. A pérola de grande valor representa o reino dos céus. Assim como o mercador estava disposto a sacrificar tudo por essa única pérola, Jesus nos ensina que o reino de Deus é de valor incomparável e merece nossa devoção total. Essa parábola nos lembra que encontrar o reino de Deus é uma descoberta de valor supremo e requer um compromisso total de nossa parte. Devemos estar dispostos a renunciar a tudo o que nos impede de seguir a Deus de todo o coração e buscar primeiro o reino de Deus em nossas vidas. Que essa história nos inspire a reconhecer o valor do reino dos céus e a priorizá-lo acima de todas as outras coisas em nossa vida, sabendo que em Deus encontramos nossa verdadeira riqueza e segurança. Capítulo 8. A parábola do banquete de casamento. Nesta parábola, Jesus conta uma história que ilustra a generosidade e o convite de Deus para participarmos do reino dos céus. Um certo rei preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos para convidar os convidados, mas muitos deles recusaram o convite. Alguns ignoraram completamente, enquanto outros foram hostis e até mesmo violentos com os mensageiros do rei. Diante dessas recusas, o rei decidiu abrir o convite a qualquer pessoa que encontrasse, tanto maus quanto bons, para que o banquete ficasse cheio de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido adequadamente para o banquete e perguntou como ele entrou ali sem o traje apropriado.
O homem ficou sem palavras, e o rei ordenou que fosse amarrado e lançado nas trevas exteriores. Essa parábola reflete o convite de Deus para todos participarem do seu reino, representado pelo banquete de casamento. Os primeiros convidados que recusaram o convite representam os líderes religiosos e os judeus que rejeitaram Jesus como o Messias. Em contraste, os gentios e pessoas comuns foram convidados e aceitaram o convite para fazer parte do reino de Deus. No entanto, a história também nos lembra que aceitar o convite não é suficiente. Devemos estar preparados espiritualmente, vestindo a vestimenta adequada da fé e da justiça, que é concedida pela graça de Deus. Que essa parábola nos incentive a aceitar o convite de Deus para participar do seu reino, estando sempre prontos espiritualmente e vestidos com as virtudes que Ele nos concede, para desfrutarmos da plenitude da comunhão com Ele. Capítulo 9. A parábola dos trabalhadores na vinha. Nesta parábola, Jesus conta uma história para ilustrar a generosidade e a justiça do reino de Deus. Um proprietário de uma vinha saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele concordou em pagar um denário, um salário diário justo, aos trabalhadores que contratou. Mais tarde, ele saiu novamente em diferentes momentos do dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. E encontrou mais pessoas desempregadas na praça. Ele os contratou, dizendo-lhes que os pagaria o que era justo. No final do dia, quando chegou a hora de pagar os trabalhadores, começando com os últimos a serem contratados, todos receberam um denário, mesmo aqueles que trabalharam apenas por 1 hora. Os trabalhadores que foram contratados primeiro esperavam receber mais, mas também receberam um denário. Alguns dos trabalhadores ficaram indignados com isso e reclamaram ao proprietário da vinha. Mas o proprietário respondeu: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou com o pagamento de um denário. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso?" Jesus conclui a parábola dizendo: "Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos." Essa parábola ensina que no reino de Deus, a graça e a generosidade de Deus são oferecidas a todos, independentemente do tempo de serviço ou das realizações pessoais. Aqueles que aceitam o chamado de Deus recebem a mesma recompensa, a vida eterna, independentemente de quando ou como começaram sua jornada de fé. Que essa história nos lembre da justiça e da generosidade de Deus e nos encoraje a receber e celebrar a graça divina em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Capítulo 10. A parábola do joio e do trigo. Nesta parábola, Jesus compartilha uma poderosa ilustração sobre o reino dos céus e o destino final dos justos e dos ímpios. Um homem semeou boa semente em seu campo, representando os filhos do reino de Deus. Mas enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, representando os filhos do maligno. Quando o trigo começou a crescer, também apareceu o joio. Os servos do dono do campo perguntaram se deveriam arrancar o joio, mas ele disse para deixar que ambos crescessem juntos até a colheita, para que não arrancassem o trigo junto com o joio. No momento da colheita, o dono do campo instruiu seus servos a colherem primeiro o joio e amarrá-lo em feixes para ser queimado. Depois o trigo seria colhido e reunido no celeiro. Jesus explicou que o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. No fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios, e os ímpios enfrentarão o destino final da condenação, enquanto os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Essa parábola nos ensina sobre a coexistência do bem e do mal neste mundo e a certeza de que haverá um julgamento final, onde cada um será recompensado de acordo com suas ações e fé. Até lá, devemos perseverar na fé e no serviço a Deus, confiando em sua sabedoria e justiça.
Que essa história nos motive a viver vidas piedosas e a permanecer firmes na fé, sabendo que no final Deus triunfará sobre todo o mal e os justos desfrutarão da plenitude do reino dos céus. Capítulo 11. A parábola do filho pródigo, parte 2. Na continuação da parábola do filho pródigo, Jesus aprofunda os temas de perdão, reconciliação e amor incondicional de Deus. Depois que o filho mais novo desperdiçou sua herança em uma vida de extravagância e pecado, ele acabou em uma situação desesperadora, alimentando porcos e sentindo fome. Foi então que ele teve um momento de clareza e decidiu voltar para seu pai, admitindo seu erro e implorando por perdão. Quando o pai viu seu filho à distância, correu para encontrá-lo e o abraçou com amor e alegria. O filho começou a confessar seu pecado e implorar para ser tratado como um servo, mas o pai não permitiu. Em vez disso, ele ordenou que trajes de festa fossem trazidos, um anel fosse colocado no dedo do filho e uma festa fosse organizada para celebrar seu retorno. Enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando no campo e ouviu música e dança vindas da casa. Ele ficou irritado ao descobrir que seu irmão mais novo havia retornado e estava sendo recebido com tanta alegria pelo pai, depois de ter desperdiçado sua herança. Mas o pai explicou com amor que era justo celebrar, pois seu filho perdido havia retornado para casa. Essa parte da parábola nos mostra o coração compassivo e perdoador de Deus. Ele espera ansiosamente por aqueles que se afastaram dele, prontos para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Que essa história nos lembre do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Não importa o quão longe possamos ter ido, quando nos voltamos para Ele com arrependimento, somos recebidos de braços abertos em sua graça e misericórdia. Que possamos também demonstrar esse mesmo amor e perdão para com os outros ao nosso redor. Capítulo 12. A parábola dos talentos. Nesta parábola, Jesus compartilha uma história poderosa sobre responsabilidade, fidelidade e uso dos dons que Deus nos concede. Um homem, antes de partir em viagem, chama seus servos e confia seus bens a eles. A cada um, de acordo com sua capacidade, ele dá uma quantidade de talentos, uma moeda de grande valor na época, para administrar. A um, ele dá 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com sua capacidade. O servo que recebeu 5 talentos imediatamente os investiu e os multiplicou, ganhando mais 5 talentos. Da mesma forma, o servo que recebeu 2 talentos também os investiu e os multiplicou, ganhando mais 2 talentos. No entanto, o servo que recebeu 1 talento decidiu enterrá-lo para mantê-lo seguro, sem ganhar nada com ele. Depois de um longo tempo, o Senhor retorna e pede contas aos seus servos. Aqueles que multiplicaram os talentos são elogiados e recompensados. O Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas o servo que escondeu o talento é repreendido por sua negligência e falta de iniciativa. O Senhor lhe tira o talento e o dá ao que tem mais, e então o servo inútil é lançado fora, nas trevas. Essa parábola nos ensina que Deus nos concede habilidades, recursos e oportunidades únicas, e espera que os usemos fielmente para expandir seu reino. Ele nos chama a sermos bons administradores de tudo o que nos é confiado, não enterrando nossos dons, mas investindo-os com diligência e sabedoria para a glória de Deus. Que essa história nos desafie a avaliar como estamos usando os talentos e recursos que Deus nos deu. Que possamos ser fiéis e diligentes em servir ao Senhor com o que Ele nos confiou, trabalhando para multiplicar os dons que recebemos em prol do seu reino e da sua honra. Capítulo 13. A parábola do semeador. Na parte 2.
Na continuação da parábola do semeador, Jesus aprofunda os significados espirituais dos diferentes tipos de solo mencionados na história. Depois de contar a parábola inicialmente, Jesus explica aos seus discípulos o significado de cada parte da parábola. O solo, à beira do caminho, onde a semente caiu e foi pisada e as aves a comeram, representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. Satanás vem e tira a palavra do coração deles, para que não creiam e sejam salvos. O solo rochoso, onde a semente germinou rapidamente, mas secou por falta de raiz, representa aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raiz profunda. Eles creem por um tempo, mas desistem quando enfrentam tribulações ou perseguições por causa da palavra. O solo cheio de espinhos, onde a semente cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos, representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações, riquezas e prazeres desta vida os impedem de amadurecer espiritualmente e produzir fruto. O solo bom, onde a semente caiu e produziu uma colheita abundante, representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a recebem com um coração sincero e bom. Eles perseveram e produzem fruto, demonstrando uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Essa parábola nos ensina sobre a importância de ter um coração receptivo e aberto para receber a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, devemos compreender, crer e permitir que a palavra de Deus transforme profundamente nossas vidas. Que essa história nos incentive a examinar nossos corações e a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, através do estudo da sua palavra, para que possamos crescer e frutificar espiritualmente em todas as áreas de nossas vidas. Que sejamos como o solo bom, pronto para receber e produzir uma colheita abundante para a glória de Deus. Capítulo 14. A parábola do bom samaritano, parte 2. Na continuação da parábola do bom samaritano, Jesus destaca lições essenciais sobre amor ao próximo e verdadeira compaixão. Depois de descrever como um samaritano demonstrou compaixão ao cuidar de um homem ferido à beira da estrada, Jesus continua sua narrativa com uma reviravolta importante. Após cuidar das feridas do homem, o bom samaritano levou-o para uma estalagem e continuou a cuidar dele durante a noite. Na manhã seguinte, o samaritano precisava partir, mas antes deixou dinheiro com o dono da estalagem, pedindo-lhe que cuidasse do homem. Ele prometeu voltar e pagar qualquer despesa extra que fosse necessária. Jesus então pergunta aos seus ouvintes: qual destes três vocês acham que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Os ouvintes respondem: aquele que mostrou misericórdia para com ele. Jesus conclui a parábola dizendo: vá e faça o mesmo. Essa parábola nos ensina que amar o próximo não se limita a palavras ou sentimentos, mas se manifesta em ações concretas de compaixão e serviço. O bom samaritano não apenas sentiu compaixão, mas agiu em prol do bem-estar daquele homem em necessidade, sacrificando seu tempo, recursos e conforto. Além disso, a parábola desafia os ouvintes, e nós hoje, a expandir nossa definição de próximo. O samaritano demonstrou amor ao próximo ao ajudar um estranho em necessidade, mesmo que fosse culturalmente e religiosamente diferente dele. Que essa história inspire cada um de nós a olhar além das diferenças e estender a mão para ajudar aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Que possamos seguir o exemplo do bom samaritano e colocar em prática o mandamento de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos, demonstrando o amor transformador de Deus em nossas vidas e em nossa sociedade. Capítulo 15. A parábola do fariseu e do publicano, parte 2. Na continuação da parábola do fariseu e do publicano, Jesus revela lições poderosas sobre humildade, arrependimento e justiça diante de Deus. Depois de descrever como o fariseu e o publicano oraram no templo, Jesus continua sua narrativa com uma reflexão profunda sobre o resultado das orações de cada um.
O fariseu, em sua oração, se vangloriou de suas próprias virtudes e boas obras, exaltando-se sobre os outros e menosprezando o publicano ao seu lado. Ele se considerou justo diante de Deus por causa de suas práticas religiosas. Por outro lado, o publicano, ciente de sua pecaminosidade e indignidade, não se atreveu a levantar os olhos para o céu, mas bateu no peito e clamou a Deus por misericórdia, reconhecendo-se como pecador. Jesus então conclui a parábola, dizendo que o publicano, e não o fariseu, voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina que a verdadeira justiça diante de Deus não vem das nossas próprias realizações ou méritos, mas da nossa postura de coração diante dele. Deus valoriza a humildade e o arrependimento sincero e está pronto para perdoar e justificar aqueles que reconhecem sua necessidade dele. Que essa história nos desafie a abordar Deus com humildade genuína, reconhecendo nossa dependência dele e confiando em sua graça para nos justificar e nos transformar à sua imagem. Que possamos aprender a olhar para os outros com compaixão e a praticar a verdadeira justiça, baseada no amor e na misericórdia de Deus. Capítulo 16. A parábola do filho pródigo, parte 3. Na continuação da parábola do filho pródigo, Jesus revela as consequências do retorno do filho mais novo e a resposta do irmão mais velho à misericórdia do pai. Depois que o filho mais novo decide voltar para casa e se arrepender de seus erros, ele se prepara para enfrentar seu pai e pedir perdão. Enquanto ele ainda está longe, seu pai o vê e corre ao seu encontro, cheio de compaixão e amor. O filho começa a confessar seu pecado, mas antes que ele possa terminar, o pai o abraça com alegria e ordena que roupas novas, um anel e sandálias sejam trazidos para ele. O pai então organiza uma festa para celebrar o retorno do filho perdido. Mas, enquanto isso, o filho mais velho está trabalhando no campo. Ao voltar para a casa e ouvir a música e a festa, ele fica irritado e se recusa a entrar. O pai sai para falar com ele, e o filho mais velho expressa sua amargura, reclamando que nunca recebeu uma festa como essa, apesar de ter permanecido fiel ao pai. O pai, em sua resposta amorosa, lembra ao filho mais velho que tudo o que ele possui é dele e que é justo celebrar porque seu irmão perdido foi encontrado. Ele exorta o filho mais velho a se alegrar com o retorno do irmão. Essa parábola revela o coração misericordioso e compassivo de Deus, que está sempre pronto para receber de volta aqueles que se afastaram dele. Ela também destaca a necessidade de perdoar e mostrar compaixão, não apenas em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos. Que essa história nos lembre do amor incondicional de Deus por nós e nos inspire a buscar o perdão e a reconciliação em nossas próprias vidas e relacionamentos. Que possamos estender a mesma graça e misericórdia aos outros que Deus tão generosamente nos concede. Capítulo 17. A parábola da grande ceia. Nesta parábola, Jesus conta uma história sobre a generosidade de Deus e o convite para participar do reino dos céus. Um certo homem preparou uma grande ceia e enviou convites aos convidados. Quando tudo estava pronto, ele enviou seus servos para chamar os convidados para a festa. No entanto, um por um, os convidados começaram a fazer desculpas para não comparecer. O primeiro convidado disse: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Por favor, aceite minhas desculpas." O segundo disse: "Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Por favor, aceite minhas desculpas." O terceiro disse: "Acabei de me casar e não posso ir." O homem ficou irritado com as desculpas dos convidados e disse aos seus servos para irem rapidamente pelas ruas e becos da cidade e trazerem os pobres, aleijados, cegos e coxos para a festa, de modo que sua casa pudesse ficar cheia.
Quando os servos fizeram isso e ainda havia espaço na festa, o homem disse a eles para irem aos caminhos e cercas das estradas e forçar as pessoas a entrar, para que sua casa fosse cheia. Essa parábola ilustra a resposta variada das pessoas ao convite para o reino de Deus. Alguns rejeitam o convite por causa de preocupações terrenas e distrações. Outros, que são considerados menos importantes ou dignos pela sociedade, são convidados a participar da festa. Essa história nos ensina que o reino de Deus é oferecido a todos, independentemente de sua posição social, status ou realizações. Aqueles que aceitam o convite de Deus para participar do seu reino desfrutarão da comunhão e da alegria na presença de Deus. Que essa parábola nos motive a responder ao convite de Deus com corações abertos e gratidão, aceitando o seu chamado para participar do reino dos céus. Que possamos valorizar o privilégio de fazer parte da família de Deus e celebrar a sua generosidade e amor, por meio de uma vida dedicada ao seu serviço e à sua vontade.